2 xícaras de açúcar, xícara de 240 ml. Vou colocar aos poucos 2 xícaras e meia de farinha de trigo, bater aos poucos. Vou acrescentar um pouquinho de leite. Aqui tem meia xícara. Vou bater. Eu usei meia xícara de leite, que é 120 ml. Mas a quantidade vai depender da farinha de trigo que você vai usar. Vai depender da batedeira que você vai usar. Se a batedeira for potente, precisa de menos leite. Se a batedeira for simples, precisa de mais leite. Porque ela bate mais lentamente e precisa de mais leite. Então você tem que ver. Então você tem que ver a consistência da massa. Não pode ficar líquida, nem muito grossa. Acrescentar uma colher de sopa bem cheia de fermento e misturar. A forma que eu vou usar é 25 por 10 centímetros, ela é bem alta. Estou usando 2 folhinhas de papel toalha. Eu não unto a forma. Quando eu faço pão de ló, que não vai margarina, óleo, manteiga na massa, dá para colocar o papel toalha. Agora, se for um bolo comum, que contém a margarina, óleo ou manteiga na massa, o papel gruda todo no bolo. Essa dica do papel toalha só vale para pão de ló. Bolo comum, não. Vou colocar a massa. Vou colocar a massa na forma. Dá umas batidinhas na forma para sair as bolhas de ar. Vou assar em fogo baixo, mais ou menos 220 graus. Cada fogão tem uma especificação para assar as coisas. O bolo aqui é aproximadamente 200 graus. Mas eu vou assar esse a 220 graus. Até dourar. Vou usar aquela dica que eu tenho aqui no canal. Se o bolo assou nas bordas e no meio continuar cru, vou colocar um papel alumínio com a parte brilhante voltada para o bolo. Coloquei o papel alumínio com a parte brilhante voltada para o bolo. Vou deixar terminar de assar. O forno está a 160 graus. Forno bem baixo. Eu estava assando a 200 graus, agora eu baixei para 160 graus. O pão de ló está pronto. Não dá para falar o tempo. Não dá para falar o tempo de forno.
E cada fogão é diferente do outro. Vou passar uma faca ao redor do bolo para soltar da forma. Vai soltando com a faca aqui, ó. Solta facinho o bolo. Deixei baba de moça. Vou usar 3 leite condensado, pode ser de caixa ou de lata, 200 ml de leite de coco, um creme de leite com soro, 4 gemas coadas, peneiradas. A caixinha de creme de leite eu vou usar só se precisar no final da receita para deixar o recheio mais cremoso. Vou usar uma panela de fundo grosso para não queimar o recheio. Vou colocar os 3 leites condensados na panela. Coloquei o leite condensado na panela. Acrescentar creme de leite com soro. Acrescentar o leite de coco. Acrescentar as gemas coadas. Misturar bem os ingredientes. Levar os ingredientes ao fogo, misturando sempre até engrossar. Lembrando que conforme o recheio ferve, começa a espirrar, começa a saltar para cima. Tem que tomar cuidado para não se queimar. Tá quase pronto o recheio, baba de moça. A consistência você deixa do jeito que você quiser. Mais cremoso, mais firme. Tá vendo? Espirrando para cima. Isso aqui pode queimar, viu? Tem que ter cuidado. Quando conseguir ver o fundo da panela misturando, e tiver bem consistente, você pode desligar o fogo. Retirei do fogo. Olha, dá pra ver o fundo da panela quando mexe. Deixar esfriar. Na mesma forma que eu assei o bolo, coloquei um plástico culinário. O bolo eu cortei em 3 partes. Vou colocar uma das partes do bolo aqui. Vou molhar com guaraná.
Colocar metade do recheio. Metade do recheio. Espalhe bem. Coloquei a outra parte do bolo. No meio coloca a parte de cima. Molhar com guaraná. A outra parte do recheio. Coloquei todo a segunda parte do recheio, espalhar bem aqui. Como eu falei antes, gente, nós vamos comer bolo quente hoje. Porque eu estou fazendo o almoço e o bolo para sobremesa do almoço ainda. Tem gente que veio só para comer o bolo, acredita? Acredita, né? Colocar outra parte do bolo. Molhar com guaraná. O bolo não vai ficar muito tempo na geladeira, porque o tempo hoje está corrido. Tem visitas aqui de outro estado. Tapar aqui com o plástico. Vai ficar só uma meia hora na geladeira. Já vou começar a fazer a cobertura. Vou bater 2 embalagens de nata. Cada embalagem tem 300 gramas. Vou colocar 4 colheres de açúcar. 600 gramas de nata com 4 colheres de sopa de açúcar. Bati por alguns minutos. O açúcar aqui você coloca a gosto. Eu não deixei muito doce. Passar uma camada fina de nata em cima do bolo. Saco descartável. Coloquei uma das partes. Cortar na ponta. Bico 1M da Wilton. Outra parte do adaptador.
Vou bater mais 2 potes de 300 gramas de nata. Para quem quiser saber, o chantilly rende mais do que a nata. Que aqui eu já vou fazer 4 potes e não deu para cobrir o bolo ainda. Raspa de chocolate ao leite. Chocolate nobre não fracionado, viu, gente? Aniversariante pediu raspa de chocolate e coco ralado.